instantes, aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso: início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Boa tarde a todos. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Em votação a ata da sessão anterior, não havendo quem queira se manifestar, declaro aprovada. Comunico que foi retirado de pauta, em diligência, a prestação de contas 0601-10407 da relatoria do doutor Hélio de Figueiredo Mesquita. Não, essa foi retirada de pauta, em diligência, porque não tem data para voltar, né? A outra é que foi adiada, a prestação de contas eleitorais 0601-618-57, da relatoria do desembargador José Hélio de Figueiredo Mesquita Neto, adiado para a sessão do dia 30 de novembro de 2023. Prestação de contas eleitorais 0602-00912, da relatoria do doutor Hélio de Figueiredo Mesquita Neto, de partido político, do Cidadania. A quem passa a palavra. Doutor Hélio, vai haver sustentação oral. Então, se eu não abrir o voto, não sei se... Eu vou dispensar, senhora presidente, eu agradeço. Não vou sustentar, não. Tá. Então, o senhor pode ler a Pois não, eu não peguei... Ah, está aqui o número. Bom, senhora presidente, senhores membros, eminente representante do Ministério Público, senhores servidores, advogados e todos que nos assistem. Eu acho que a leitura da ementa satisfaz a compreensão da demanda. Eleições de 2022, partido político, prestação de contas, falhas formais, escrituração contábil, regularidade, aprovação com ressalva. Consistem em falhas formais que não comprometem a regularidade da escrituração contábil de campanha, a apresentação intempestiva de prestação de contas final, bem assim dos relatórios financeiros, ou mesmo a omissão na entrega da prestação de contas parcial, desde que, como ocorreu na hipótese, todas as receitas e despesas tenham sido escrituradas nos demonstrativos contábeis entregues ao final do pleito. Não enseja a desaprovação das contas a ausência de abertura de conta bancária destinada ao recebimento de recursos do fundo partidário, quando o partido político sequer poderia receber essa verba pública, por terem sido declaradas não prestadas suas contas relativas às eleições de 2012. Contas aprovadas com ressalva. Esse é o meu voto, senhora presidente. Como vota a desembargadora Ana? Com o relator, presidente. Doutor Edmilson? Acompanho o relator, excelência. Doutor Breno? Acompanho o relator. Doutor Marcelo? Também com o relator. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, as contas foram aprovadas com ressalva. Vamos ao 12 da pauta eletrônica. Como é? O meu está abrindo.
é o 12 da pauta eletrônica 0601-630-71, da relatoria do Dr. Breno Bergson Santos, ao cargo de governador de Alessandro Vieira e Milton Arthur Vasconcelos de Andrade Cruz. A quem passa a palavra, doutor Breno. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, demais membros dessa corte, representantes do Ministério Público, secretário-geral, advogados, público em geral. Eu pergunto ao advogado se vai haver sustentação oral. Se não for convergente, sim. O voto já foi distribuído para os demais membros. Pergunto se Eu acompanho seu voto. Acompanho também. Então, pela convergência, vou ler a ementa, senhora presidente, porque é um caso de menor complexidade, é uma prestação de contas que já foi apreciada pelo órgão técnico e não encontrou nenhum vício insanável. Então, vou ler aqui a emenda. Eleições de 2022, prestação de contas, candidato, Lei 9.504/97, Resolução TSE 23.607, de 2019, cargo de governador, doações financeiras para a campanha, envio de relatórios à Justiça Eleitoral, descumprimento do prazo, impropriedades que não comprometem a confiabilidade das contas, lisura contábil preservada, aprovação com ressalvas. O atraso na entrega do relatório financeiro de campanha e de documentação referente ao recebimento de doações e realização de gastos são vícios de ordem meramente formal, que não comprometem a análise da contabilidade, sobretudo porque foram apresentados posteriormente. Atraso na entrega de prestação parcial de contas constitui mera impropriedade quando não acarreta prejuízo ao exame do conjunto das contas. Contas aprovadas com ressalvas, senhor presidente. É como eu voto. Como vota a desembargadora Ana? Com o relator, presidente. Doutor Com o relator, excelência. Edmilson. Doutor Marcelo. Acompanho o relator. Doutor Hélio. Eu também acompanho. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade, as contas foram aprovadas com ressalva. Obrigada, doutor. Obrigado, excelência. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Vamos voltar à pauta. O primeiro da pauta eletrônica é a suspensão de órgão partidário número 0600-091. 36, da desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, a relatora. É uma representação do da Procuradoria Regional Eleitoral do Sergipe. O representado é o PDT. Com a palavra, desembargadora. Cumprimento inicialmente, presidente, cumprimento inicialmente sua pessoa e os membros que compõem este tribunal. Cumprimento também a nossa Procuradora Regional Eleitoral, a nossa diretora-geral, nossa servidora, doutora Ana Maria, que nos assiste também, todos os demais servidores, e aproveito para cumprimentar o nosso querido desembargador Artêmio e sua esposa, que hoje será homenageado e está presente aqui, nos dando o prazer de sua companhia. Eu vou proferir a leitura da ementa, presidente. Representação, suspensão de anotação de órgão partidário, eleições de 2016, contas julgadas não prestadas, decisão transitada em julgado, requerimento de regularização da inadimplência, deferimento do pedido, processo de suspensão da anotação do órgão representado, perda superveniente de interesse, extinção sem resolução do mérito. Consoante disposto no artigo 54 da Resolução TSE número 23.571/2018, a decisão que defere o pedido de regularização da situação de inadimplência do representado enseja a extinção do processo de suspensão da anotação partidária sem análise do mérito. Na espécie, havendo acordo julgado procedente o pedido formulado no processo de regularização para afastar a situação de inadimplência, resta claramente evidenciada a caracterização da perda superveniente de interesse processual na representação formulada no presente feito, impondo-se a sua extinção do processo sem resolução do mérito. Acompanho o doutor relator, excelência. Como vota doutor Breno? Com a relatora. Como vota doutor Marcelo?
Senhora Presidente, eu gostaria inicialmente de dirigir um cumprimento especial ao desembargador José Artemio Barreto, que nos honra com sua presença, e sua esposa, dona Nedinha, e quanto ao voto da eminente desembargadora, eu a acompanho integralmente. Doutor Hélio. Eu também acompanho a eminente relatora. Eu também acompanho. Por unanimidade de votos, o presente processo foi extinto sem resolução do mérito. Doutor Artemio, seja bem-vindo. E Nedinha também. É um prazer vê-los aqui hoje. Prestação de contas eleitorais 0601-090, da relatoria do doutor Hélio de Figueiredo Mesquita Neto, ao cargo de deputado estadual, interessada Rivando de Góes Ribeiro. Tem uma declaração de voto do doutor Edmilson. Doutor Hélio. Sim, mas eu compreendo que a leitura resumida do voto será suficiente. O voto é bem sucinto, inclusive. Bom, cuida-se de prestação de contas de campanha de Rivando de Góes Ribeiro, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2002. Examinadas as contas, a unidade técnica opinou pela existência de motivos que ensejam a desaprovação das contas, aduzindo que as irregularidades indicadas nos itens 1 e 2 comprometem sua confiabilidade. No item 1 consta que, não obstante o prestador de contas informar no ID 115.54011 o recebimento de quantia de R$100 da doadora Rildete Góes, não teria sido possível confirmar a origem desse recurso. E no item 2 foi consignado que não houve o envio de extrato eletrônico pela instituição financeira para esse prestador de contas, e os extratos bancários em meio físico por ele apresentados, por ausência de dados essenciais, não permitem correta análise das suas contas de campanha. Eu estou acolhendo a sugestão da unidade técnica, assim como o parecer do Ministério Público, para desaprovar a prestação de contas, bem como para determinar ao prestador de contas que, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado dessa decisão, recolha ao Tesouro Nacional a quantia de R$100, cuja origem não restou demonstrada nos termos do artigo 32, caput e parágrafo 2º da resolução citada. Destaco que a correção monetária e os juros de mora incidirão a partir do termo final do prazo determinado para recolhimento voluntário ao Tesouro Nacional da quantia e referência a teor do disposto no artigo 39, inciso 2º da Resolução 23.609 de 2002 do TSE. Como voto, senhora presidente. Eu vi que o doutor Edmilson tem um voto, não é totalmente divergente, mas está divergindo um pouco. Eu passo para Vossa Excelência. Boa tarde a todos. Saúdo este douto tribunal na presença de sua ilustrada presidente, senhora diretora da mesa, doutora procuradora da República. Aproveito a oportunidade também para saudar os servidores aqui presentes, os doutos advogados, especialmente o desembargador Artemio Barreto e sua digníssima esposa, e registrando que tive a honra de integrar esta corte quando Sua Excelência foi o presidente deste tribunal, numa administração que só merece aplausos. Mas, senhora presidente, demais membros, a minha discordância é apenas parcial. Com relação, resumindo, à ausência de identificação do CPF do doador de campanha, eu estou relevando, entendendo que isto é apenas uma mera irregularidade formal e foi apenas R$100, mas mesmo assim, como não houve essa identificação completa do doador, eu estou comungando com a decisão parcialmente do relator para que este valor seja devolvido. Mas entendo que esse item não seria motivo suficiente, com todas as vênias, para que as contas fossem desaprovadas. E o outro item é a ausência de extratos bancários. Eu fundamento aqui meu voto praticamente na mesma linha do douto relator, entendendo que realmente se trata de uma irregularidade que merece a desaprovação das contas de campanha de Rivando de Góes Ribeiro, nesse particular, mas também imponham a devolução de R$100 ao erário. Em resumo, é esse o voto, Excelência.
Como vota a desembargadora Ana? Eu continuo acompanhando o relator, presidente. Doutor Breno. Eu vou pedir vênia ao relator para acompanhar o voto do doutor Edmilson, que eu já venho me mantendo nesse posicionamento em relação... Até o ínfimo falou que é R$100 apenas. Doutor Breno, ou doutor Marcelo. Com a devida vênia da divergência, eu acompanho o relator, mas estou até com dificuldade de identificar o conteúdo da divergência, porque o doutor Edmilson também está desaprovando. Não, a desaprovação vai ser por unanimidade, só que doutor Edmilson retira um dos itens. E doutor Hélio entende que os dois itens são fundamentos suficientes para a desaprovação, não é isso, doutor Hélio? Isso. Mas ambos desaprovam as contas e determina a devolução. Abrangente, determina a devolução. Eu acompanho o eminente relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, as contas de campanha de Rivando de Góes Ribeiro foram desaprovadas com a devolução de R$100 ao erário. Prestação de contas eleitorais 0601-102-37, da relatoria do doutor Hélio de Figueiredo Mesquita Neto, é o cargo de deputado federal de Kelly Silvana da Silva Lima. Doutor Hélio, com a palavra. Presidente. Bom, senhora presidente, aqui também a leitura da ementa bem esclarece a resolução da demanda. Eleições 2022, prestação de contas, candidata a deputada federal, arrecadação e aplicação de recursos financeiros, extrapolação de limite de gastos, falha grave, desaprovação das contas. Com relação aos itens 1.1, 2.1, 4.1 e 4.2 do parecer conclusivo, por não impedirem a fiscalização e o controle por esta justiça especializada, tais falhas merecem apenas a anotação de ressalvas. No que diz respeito às despesas com aluguel de veículos automotores, que extrapolaram o limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados, infringindo o que dispõe o artigo 42, inciso 2º da Resolução TSE 23.607 de 2019, se impõe a desaprovação. E, por isso, senhora presidente, meu voto é pela desaprovação das contas. Como vota a desembargadora Ana? Com o relator, presidente. Doutor Edmilson? Acompanho o doutor relator. Doutor Breno? Com o relator. Doutor Marcelo? Acompanho o relator. Eu também acompanho por unanimidade de votos as contas de campanha do candidato já mencionado foram desaprovadas. Prestação de contas eleitorais 0601-15603, da relatoria do doutor Hélio de Figueiredo Mesquita Neto, a cargo de deputado federal de Ayrton de Santana Santos, a quem passo a palavra e comunicando a ele que tem uma declaração de voto do doutor Edmilson. Com a palavra. Pois não. Ayrton de Santana Santos. Eu acho que eu terminei clicando no processo errado. Não, 0601-15603, Ayrton de Santana Santos. Então é esse mesmo. Bom, senhora presidente, eu vejo que tem um voto divergente. Existem vários itens, então eu vou proferir com a leitura do voto. Cuida-se da prestação de contas de campanha de Ayrton de Santana Santos, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022. A unidade técnica, no parecer conclusivo, no item 1.1, menciona a inexistência nos autos de extratos bancários em meio físico. Contudo, foi consignado na informação técnica que, no caso específico, a omissão do candidato foi mitigada por meio de exame dos extratos eletrônicos enviados pela instituição bancária. E, por essa razão, eu estou acolhendo a sugestão da unidade técnica para, nesse particular, assinalar apenas uma ressalva. Quanto ao item 3.2, não obstante tenha sido escriturado nessas contas grande quantidade de material publicitário de campanha, não houve registro de gastos com serviços
atividades utilizadas na divulgação da candidatura, em especial atividade de militância e mobilização de rua e transporte e deslocamento de candidato e de pessoal a serviço da candidatura. O candidato, inclusive, não se manifestou sobre o assunto, embora devidamente intimado. Observa-se, e isso é importante destacar, senhora presidente, dos documentos dos ID que identifico, que o prestador de contas teria adquirido 250 mil santinhos, 1.000 praguinhas e 1.000 adesivos por quantia correspondente a 100% dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, R$10.000, além de ter recebido em doação estimável em dinheiro feita pelo Diretório Regional do PMN, mais 150 mil santinhos, 10.000 pragões e 2.000 adesivos bola. Contudo, embora evidenciada a necessidade de um amplo apoio para a distribuição do referido material de campanha, não existe nos autos registro de pagamento ou mesmo recebimento em doação estimável em dinheiro de prestação de serviço de militância de rua. Ressalte-se que o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2018, adotou entendimento que equipara a militância não remunerada à doação estimável em dinheiro. Eu trago, inclusive, julgado nesse sentido, da lavra do ministro Sérgio Banhos. Assim, tenho como configurada a irregularidade neste ponto, uma vez que a inexistência nos autos de informações relativas ao pagamento ou recebimento em doação do serviço de militância de rua consiste em falha grave que inviabiliza a efetiva análise da prestação de contas por esta justiça, circunstância que compromete a confiabilidade da escrituração contábil de campanha. Trago, inclusive, julgado do TRE. Deste TRE. Quanto ao item 4.1, foi consignado que, em relação a duas doações estimáveis em dinheiro feitas pela direção estadual do PMN, uma concernente aos honorários de serviços advocatícios e outra relativa aos honorários de serviços contábeis, foi verificado que a primeira teria ocorrido após a renúncia à candidatura do prestador de contas e que o pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços contábeis e advocatícios não constituem doação de serviços estimáveis em dinheiro. Trago a transcrição do parágrafo 10º do artigo 23 da Lei 9.504 de 97, dizendo da obrigação da escrituração desse tipo de despesa, e acrescento. Por outro lado, prevê o parágrafo 4º do artigo 26 daquela lei, com redação dada também pela Lei 13.877 de 2019, que as despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizados em decorrência de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gasto de campanha. Trago, nesse sentido, julgados deste TRE e concluo que, quanto à informação de que a doação da prestação dos serviços advocatícios teria ocorrido em data posterior à renúncia da candidatura do prestador de contas, também não se vislumbra irregularidade, uma vez que, mesmo renunciando, subsiste a obrigação de prestar contas, que exige a constituição de advogado e, obviamente, de contabilista. O item 5.1, senhora presidente, diz respeito à ausência nos autos de extratos bancários em meio físico, mas esse assunto já foi abordado no item 1.1. Por fim, consta como irregularidade o item 3.1, o fato de ter sido realizado pagamento após o pleito eleitoral de uma despesa no valor de R$10.000, correspondente ao total dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha relativo à aquisição de material publicitário, sendo consignado na informação técnica que não teria sido possível, através dos documentos acostados aos autos, aferir se a contratação em comento fora realizada antes da data da renúncia, haja vista que a ordem de serviço 64/2022, citada no recibo, encontra-se ausente. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, a referida quantia deve ser devolvida ao Tesouro Nacional em razão da ausência de documentos essenciais a comprovar a lisura na utilização de verbas provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O prestador de contas, não obstante devidamente intimado, não se manifestou sobre o assunto, conforme certidão lavrada nos autos. Observa-se nos extratos que no dia
9 de setembro de 2022, o prestador de contas recebeu da agremiação partidária um montante de R$10.000 proveniente do fundo citado nos dias 24 e 25 de outubro, transferiu essa quantia para a Central Copiadora e Gráfica Rápida, em parcelas de R$5.000 cada uma. Os documentos juntados, orçamento, recibo e notas fiscal, revelam que o pagamento decorreu da aquisição do material publicitário de campanha, e embora não se aviste entre eles a ordem de serviço 64/2022, citada no recibo 299/2022, como foi mencionado no parecer conclusivo, verifica-se na página 1 que a empresa gráfica já havia fornecido orçamento do material de campanha ao prestador de contas desde o dia 15 de agosto. Ademais, não obstante o prestador de contas ter renunciado à candidatura no dia 11 de setembro, não se pode olvidar que a propaganda eleitoral nas eleições de 2022 teve início no dia 16 de agosto daquele ano, consoante se observa na resolução 23.674 do TSE. E, além disso, a legislação eleitoral não veda o pagamento de despesa após o pleito, tanto que existe demonstrativo contábil específico para essa finalidade, como se vê no ID que cito. Sendo assim, não há que se falar em irregularidade, porquanto verifica-se que foram colacionados aos autos toda a documentação fiscal relativa à despesa em referência, a qual foi devidamente escriturada, confirmando assim a correta utilização dos recursos financeiros de natureza pública. Portanto, examinada a prestação de contas sob a ótica da jurisprudência, sobretudo deste TRE e da legislação de regência da matéria, constata-se que a única irregularidade que, por ser grave, conduz à sua desaprovação, consistiu na ausência de escrituração do pagamento ou recebimento em doação estimável em dinheiro da prestação de serviço de militância de rua. Dessa forma, senhora presidente, diante da existência de falha que compromete, na minha visão, a regularidade das contas e nos termos do artigo 74, inciso 3º da Resolução 23.607 de 2019, voto pela desaprovação da prestação de contas de Ayrton de Santana Santos. Tem um voto divergente do doutor Edmilson, eu vou passar a palavra para ele. Obrigado, Excelência. O brilhante voto proferido pelo doutor Hélio, ilustre relator, pelo que eu entendi, afinal, o doutor Hélio desaprova as contas apenas pela inexistência de registro, né, dos gastos com a militância na distribuição do material publicitário de campanha. Não é isso, doutor Hélio? Sim. Eu já venho votando, Excelência, reiteradamente quanto a essa matéria, né, entendendo que, na quadra atual das campanhas políticas, os candidatos vêm se manifestando através de redes sociais e por todos os meios de internet e arregimentando forças, não é? Arregimentando simpatizantes para suas campanhas e, com isso, cobrindo praticamente todo o território do Estado de Sergipe para que seu material gráfico e outros materiais de campanha sejam distribuídos com seus simpatizantes e correligionários. Então, o meu voto está aqui lançado com relação a esse item, apenas o que eu, com todo o respeito que merece o relator, eu discordo e aprovo as contas do candidato em estudo, que é o senhor Ayrton de Santana Santos, sem ressalvas. Com ressalvas, né? Eu vou até... Vai modificar sem ressalvas? Não, eu vou... Porque foi só um item, eu estava considerando 2. Eu vou alterar o voto. Então, será aprovação sem ressalvas? Sem ressalvas. Desembargadora Ana, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Acompanhar quem? O relator. Eu não vi. E é por isso que eu pedi. Doutor Breno. Senhor presidente, eu vou pedir desculpas ao relator e vou acompanhar a divergência aberta para o doutor Edmilson. Doutor Marcelo. Senhor presidente, tenho posição já conhecida nesse plenário a respeito do tema. Por essa razão, eu peço o vênio ao eminente relator para acompanhar a divergência, peço o vênio à divergência para acompanhar o eminente relator. Eu também acompanho o relator por maioria de votos, as contas
foram desaprovadas. Prestação de contas eleitorais 0601, 46609, da relatoria do doutor Hélio de Figueiredo Mesquita Neto, ao cargo de deputado estadual, prestação de contas Alfanina Santos Simões dos Reis. Com a palavra, doutor Hélio. Aqui, mais uma vez, a leitura da ementa satisfaz. Eleições 2022, prestação de contas, candidata, deputado estadual, ausência de extratos bancários, irregularidade afastada, extratos eletrônicos, sistema de prestação de contas eleitorais, SPC-E-Web, falta de informação sobre beneficiários de despesa e de apresentação de contrato descrito em nota fiscal. Aprovação com ressalvas. 1. Aprovação. A falta de apresentação dos extratos bancários pela candidata não compromete a confiabilidade das contas e não representa óbice a ação fiscalizatória desta justiça especializada, pois pode ser suprida pelos extratos eletrônicos. A ausência de informação sobre beneficiários de despesa com refeições e de apresentação de contrato descrito na nota fiscal, por não impedirem a fiscalização e o controle por esta justiça especializada, justificam apenas a posição de ressalvas. Por isso, senhora presidente, eu estou aprovando as contas com ressalvas. Como vota a desembargadora Ana? Acompanho o relator, presidente. Doutor Edmilson? Acompanho o doutor relator, excelência. Doutor Breno? Com o relator. Doutor Marcelo? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, as contas foram aprovadas com ressalva. Prestação de contas eleitorais 0601, 513,80, da relatoria do doutor Hélio, ao cargo de deputado estadual, em que é interessado José Toledo Neto. Com a palavra, doutor Hélio. Aqui também, senhora presidente, a questão é singela e a leitura da ementa atende à compreensão. Eleições 2022, prestação de contas, candidato, dívida de campanha, assunção pelo Grêmio partidário não demonstrada, irregularidade grave, desaprovação. A ausência da documentação relativa à assunção de dívida de campanha prevista no artigo 33 da Resolução 23.607 de 2019, sobretudo a autorização do Diretório Nacional do Partido Político, justifica a desaprovação das contas e, por isso, eu voto pela desaprovação. Como vota a desembargadora Ana? Com o relator, presidente. Doutor Edmilson? Acompanho o relator, excelência. Doutor Breno? Um minutinho só, presidente, só para eu ver aqui. Que processo é esse? É o 0601, 513, dígito 80. Então acompanho o relator. Doutor Marcelo? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, as contas foram desaprovadas. Prestação de contas eleitorais 0601, 560, 54, da relatoria do doutor Hélio de Figueiredo Mesquita Neto. Prestação de contas de partido político, órgão de direção estadual, do Solidariedade. Tem um voto divergente, doutor Hélio. Com a palavra, do doutor Edmilson. Pois não. Aqui a questão é singela e já foi revelada em processo anterior. A questão unicamente a justificar a desaprovação é a ausência de registro das despesas com honorários contábeis. Eu vou ler a ementa. Eleições 2022, prestação de contas partido político, arrecadação e aplicação de recursos financeiros, entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, irregularidade de natureza meramente formal, omissão de registro de despesas, honorários contábeis, irregularidade grave, desaprovação das contas. A entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha e os gastos eleitorais realizados em data anterior à inicial de entrega da prestação de contas parcial são impropriedades que podem ser consideradas erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas, não obstaram o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas.
A omissão de registro de despesas, inclusive de honorários contábeis, como ocorreu na espécie, representa falha grave que macula a confiabilidade da prestação de contas, impedindo o adequado exame dos gastos realizados durante a campanha eleitoral, de modo que tal omissão por si justifica a desaprovação das contas. Voto, então, senhora presidente, por desaprovar as contas. Doutor Edmilson tem um voto divergente. Por favor, com a palavra. Obrigado, excelência. Saudações renovadas. Como visto, o doutor relator fundamentou a desaprovação de suas contas em 2 itens. A ausência de registro das despesas contratadas com serviço de contabilidade. Reiteradamente tenho votado pela inexigibilidade desta providência nas prestações de contas, como está aqui no voto. O outro item foi a ausência de escrituração de despesas de campanha. Em resumo, com todas as vênias que merece o relator, este valor corresponde a, só um minutinho, R$ 4.116, quando o partido utilizou de R$ 100 mil em sua campanha. Este valor que teria sido objeto da desaprovação das contas corresponde a 4,12%. Então, com todo respeito, a minha discordância corresponde exatamente à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no rastro das decisões do próprio TSE, de forma que, resumindo o voto, eu estou concluindo da seguinte forma. Eu estou aprovando com ressalvas as contas de campanha do Partido Solidariedade durante as eleições 2022, com devolução ao erário do importe de R$ 4.116, por se tratar, como demonstrado pelo ilustrado relator, ser recurso de origem não identificada, mas ressalvando que aplico, neste caso, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E relevo o primeiro item, que são as despesas com contabilidade. Em suma, excelência, é esse o nosso voto. Como vota a desembargadora Ana? Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Breno. Senhora presidente, eu já tenho uma posição bastante sólida em relação a esses 2 temas. Aí eu peço o vênio ao relator para acompanhar a divergência. Doutor Marcelo. Eu acompanho o relator. Com o relator. Eu também com o relator. Veja, por maioria foi aprovada não, deixa eu abrir aqui o de doutor Hélio. Por maioria, as contas foram desaprovadas e, por unanimidade, foi aprovada a devolução do valor de R$ 4.116. Não é isso? Processo, prestação de contas eleitorais 0601-571-83, da relatoria do doutor Hélio de Figueiredo Mesquita Neto, a prestação de contas ao cargo de deputado estadual Marcelo Silva dos Santos. A quem eu passo a palavra, doutor Hélio. Bom, senhora presidente, lerei também a ementa, eleições 2022, prestação de contas candidato, omissão de gasto na prestação de contas parcial, despesa contraída com empresa inapta no cadastro da Receita Federal e junta comercial, falhas que não comprometem a regularidade das contas, aprovação com ressalvas. A omissão de gasto na prestação de contas parcial, mas registrado nas contas finais, não obsta a aprovação das contas com ressalva, por consistir em falha que não lhes compromete a regularidade. A legislação eleitoral exige do prestador de contas a apresentação de documentação comprobatória de regularidade do gasto, como ocorreu na espécie, não conduzindo a um juízo de reprovabilidade da escrituração contábil a constatação de que o fornecedor de bens e ou serviços encontra-se inapto no cadastro da Receita Federal ou da Junta Comercial. Não configura irregularidade a ausência de registro contábil de gasto com alimentação e transporte de prestador de serviços na campanha eleitoral
quando ausente nos autos indícios de que tal despesa seria encargo do contratante. Eu voto, então, senhora presidente, pela aprovação com ressalva das contas. Como vota a desembargadora Ana? Acompanho o relator, Doutor Edmilson. Com o doutor relator, excelência. Doutor Breno. Como eu estava conversando com o doutor Edmilson aqui, divergiu demais do relator hoje. Agora é hora de acompanhar com o relator. Doutor Marcelo. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, a prestação de contas foi aprovada com ressalva. Processo administrativo número 0600-368-52, da minha relatoria. É uma renovação de requisição do servidor proveniente de Carira. A servidora é Iranilde Francisca dos Santos. E eu digo que a requisição do servidor atende à disposição da Resolução 23.523 de 2007 e foram observados os requisitos da norma de regência. Por esse motivo, eu voto pelo deferimento da renovação da requisição da servidora. Como vota a desembargadora Ana? Eu acompanho a presidência. Doutor Edmilson? Com a presidência. Doutor Breno? Com a presidência. Doutor Marcelo? Com a presidência. Doutor Hélio? Eu também com a presidência. Por unanimidade de votos, foi deferido o pedido de renovação de requisição da servidora. Antes de encerrar, eu lembro aos membros, como eu já tinha convidado na outra sessão, que nós vamos fazer uma homenagem a doutor desembargador Artemio, que foi o fundador da nossa escola aqui. É lá em cima, né? É lá na escola, não é isso? Lá na escola, vou encerrar aqui a sessão para a gente ir para lá. Inclusive, o homenageado já está presente. Não havendo mais nada a ser julgado agora, hoje, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, às 14 horas.